Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz e graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 2 de junho de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui. Vamos dar graças ao nosso Deus Altíssimo, né? Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, por tudo que Ele nos tem feito, né? Nos tem dado, por tudo que somos e por tudo que temos, né? Pela vida que Ele nos deu, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Que Ele nos tem dado. Graças a Deus, né, irmão? São muitos os livramentos, né? Então, irmão, vamos continuar aí, né, com a história aí do cristianismo. Nós estamos aqui já entrando, né? Entrando aqui no século XX, né? O que aconteceu com o cristianismo no século XX e no século atual, né? No século XXI. Mas antes nós estamos aqui fazendo a recordação de algumas coisas que aconteceram, né? Nos séculos anteriores, para a gente entender mais ou menos por que o cristianismo se enveredou por este caminho aí, né? Que ele está caminhando, né? O evangelho pervertido e todas essas perversões aí. Então nós vamos ver aqui, nos séculos anteriores, né? Ocorreram vários acontecimentos, vários eventos, né? Que influenciaram, né? Em grande medida, os acontecimentos do século XX e também do século XXI, né? O século XX é o século em que nós nascemos, né? A maioria de nós, né? E o século XXI é o século que nós estamos vivendo agora. Então, esses acontecimentos, nós estamos procurando destacar alguns, né? Só para lembrança, certo? Que foi, primeiro, o grande acontecimento aqui foi a Renascença, né? O renascimento cultural, né? Certo? E teve também a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, né, romana, certo? E aí teve uma invenção, né, a grande invenção da imprensa, né, certo? Então esses três acontecimentos foram muito importantes para, digamos assim, influenciar os acontecimentos do século XX e também do século XXI. Nós vamos ver aqui, vamos destacar aqui algumas coisas que aconteceram nele. Já falamos exatamente aí no termo geral, né, que é a Renascença, a reforma religiosa, né, tanto a protestante como a contra-reforma, e a invenção, né, da imprensa. Então, na Renascença, né, aconteceu o quê? Na Renascença aconteceu a chamada Revolução Científica, né? Foi chamada assim de Revolução Científica, né? Por quê? Porque a ciência, né, humana, ela se desatrelou da teologia romana, certo? Então, os sábios, os teólogos, né, filósofos romanos, do catolicismo romano, eles, né, detinham conhecimento e quem não rezasse pela cartilha deles era condenado e era perseguido. Então, na Renascença, a grande luta foi para desatrelar a ciência humana da teologia romana, né? Porque qualquer coisa que a ciência descobria e ia publicar, aí os sábios romanos não aceitavam, né? Certo? E começava a perseguir as pessoas. Aí a outra coisa que apareceu foi o quê? O tal do hermetismo. O hermetismo apareceu nessa mesma época. E é uma filosofia do ocultismo, né? Quando se propagou aí essa filosofia do ocultismo, né? Aí entra a cabala, né? Entra vários ocultismos aí, esoterismos que a gente conhece, né? Então, com estes movimentos, né? Houve o quê? O que eles estavam pretendendo? Houve a valorização da razão humana, né? Da ciência humana e da natureza. Então, esses movimentos aí, a Renascença, né? E tudo mais que aconteceu com ela,
da ciência humana, o motivo era o quê? Era valorizar a razão humana, né? Valorizar a ciência humana e valorizar a natureza. Por quê? Porque a razão ia se contrapor às crenças religiosas, né? As crenças religiosas são tidas como coisas irracionais. E a razão humana não pode suportar isso aí. E aí, é claro, né, se é contra a crença, é também contra a fé, porque eles acham que a igreja é a mesma coisa das religiões, né? E por que é da ciência? Né? Valorizar a ciência ao invés de valorizar a Bíblia e os dogmas romanos e os dogmas do cristianismo, não só romano, como também do protestantismo, né? Certo? As leis, né? Os dogmas aí são as leis irrefutáveis, né? E a natureza, valorizar a natureza contra o sobrenatural, ou seja, contra Deus, contra um ser superior, né, que teria criado o mundo, né? E tudo que nele há, certo? Então, isso aí é mais ou menos o que aconteceu aí com esse renascimento cultural, com essa revolução científica, né? E coisa e tal. Ou seja, em resumo é o quê? O homem, né? Ele foi colocado no centro do mundo, certo? Porque, né, o centro do mundo era tido como Deus, né? Certo? Pelos dogmas católicos, não é isso? E aí então o Renascimento fez o quê? Não, vamos tirar Deus, porque ele não existe, e vamos botar o homem. Então o homem virou o centro do mundo, em substituição a um ser superior, no caso, a um criador, né? Não existe isso, o que existe é a natureza que está aí. Ninguém criou a natureza. Mesmo porque, né, houve lá a tal da lei da evolução, né? Então, esses movimentos, eles foram contra as religiões, né? Foram contra as autoridades e foram contra a ciência atrelada à religião, certo? Então, isso aí dá para a gente entender por que existe aí todos esses movimentos nos dias de hoje, né? Contra as religiões e coisa que o valha. E a igreja está aí no meio, né? Sendo perseguida por causa das religiões, porque ela é confundida com uma religião, né? Então, o que acontece? Em função disso, os filósofos religiosos, né, que são os teólogos, né, certo? Eles passaram a absorver e a aderir os filósofos gregos, romanos, árabes. A teoria que aparecesse, eles iam absorver, né, e até passar a ensinar, certo? Por que isso? Por causa da imprensa, né? A imprensa começou a publicar todos os documentos possíveis e imaginários que existiam naquela época sobre todos os assuntos. E ficou então o quê? Tudo ficou sob, como é que se diz? Tudo ficou nas mãos de todo mundo. Quem quisesse ler a Bíblia, as Escrituras, estava aí, né, disponível para ele ler. E tantos outros documentos que apareceram, né? Então, ainda nessa época, antes do século XX, né, aconteceu o quê? Aconteceu a Revolução Agrícola, né? Aí então já vamos falar das revoluções agrícola e industrial rapidamente. A Revolução Agrícola, o que aconteceu? O que é isso? Houve lá na Inglaterra, né, uma ordem lá do Congresso deles lá, né, do Parlamento, para o cercamento dos campos, que era o quê? Expropriação dos camponeses, né, dos agricultores camponeses, de suas terras, que foram dadas à nobreza da Inglaterra, né? E aí esses camponeses iam fazer o quê? Ou eles trabalhariam como escravos, servos, ou então ia para a cidade, né? Para ganhar a sua vida por lá fazendo outras coisas. Então essa revolução agrícola, ela proporcionou então a revolução industrial, né? Conforme nós sabemos, também na Inglaterra. Né? A revolução industrial, a revolução industrial, ela começou com a indústria têxtil, né? A indústria do algodão, né? Como nós sabemos, né? A grande revolução foi a invenção do tear, né?
para mecanizar lá né, a feitura dos fios de algodão. Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós e amém.